Minha gente, Flamengo tricampeão da Supercopa do Brasil. Venceu o Botafogo por 3-1 neste domingo, em Belém do Pará, numa atuação marcante da equipe dirigida pelo técnico Felipe Luiz. Mas o assunto deste vídeo é sobre aqueles que estão na galeria dos imortais rubro-negros. E quando a gente fala nos maiores da história do Flamengo, o primeiro nome que vem à cabeça é Zico. Zico é inatingível, é insuperável, é o maior nome da história do Flamengo. Júnior, Leandro, Petkovic, Adriano, Gabigol, que está no Cruzeiro, mas que inegavelmente tem uma história impressionante no Flamengo, com conquistas de 2 Libertadores, fazendo os gols de título, isso não pode ser desprezado. Mas nesta relação, 2 jogadores que estão neste grupo do Flamengo entram nela também. Bruno Henrique e Arrascaeta. Eles conquistaram ontem o 14º título com a camisa do Flamengo e se tornaram os mais vencedores da história do clube, superando Zico, Júnior e Gabigol com 13 títulos. Isso é algo impressionante. A saída de Gabigol para o Cruzeiro, já que ele é um jogador que inegavelmente tem muito carisma, tem muita mídia, ele chama a atenção, tudo que envolve o Gabigol repercute muito, abriu espaço para que 2 caras fossem ainda mais destacados na história do Flamengo. Exatamente Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta agora veste a camisa 10, que lhe caiu muito bem. E Bruno Henrique, se a gente for analisar, desde quando ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, não é à toa que ele recebeu o apelido de Rei dos Clássicos e já foi escolhido também Rei da América, o melhor jogador da Libertadores da América de 2019. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele é extremamente decisivo, tem números impressionantes. Vou relembrar apenas 2 fatos recentes. A final da Copa do Brasil, que o Flamengo venceu em Belo Horizonte, dentro da Arena MRV, com aquele golaço do Plata. Você se lembra quem deu o passe para ele, quem iniciou o contra-ataque, enxergou aquela situação? Bruno Henrique. Foi ele que deu assistência para o Plata fazer o gol do título histórico do Flamengo. E na Supercopa do Brasil, ele que normalmente vai bem em jogos grandes, em clássicos, especialmente contra o Botafogo, ele colocou o jogo no bolso. Ele decidiu, fez 2 gols, um deles um golaço, e entra cada vez mais para a história do Flamengo. O torcedor rubro-negro está dando o devido valor que Bruno Henrique merece. A saída de Gabigol teve este benefício para o Flamengo. Bruno Henrique muitas vezes ficou na sombra de Gabi. Gabi aparecia mais, também decidiu muito, também ganhou muito, mas aquela fusão famosa tinha Bruno Henrique como um elemento muito importante. Muitos falam o seguinte: ídolo não se faz apenas com o que se constrói dentro de campo, e sim fora dele. E pela postura de Bruno Henrique, que sempre foi um cara que respeitou o Flamengo, que mostrou admiração pelo clube, se diz sempre honrado e emocionado de vestir a camisa do Flamengo. Nunca se envolveu em polêmica, aquelas de dar o que falar. Apenas recentemente teve a situação lá do caso, da investigação, que ele teria tomado cartão amarelo, mas esse assunto está sendo averiguado e parece
que não vai dar em absolutamente nada. Bruno Henrique é um cara na dele, que cumpre o papel dele, que calado faz muito mais do que outros que falam muito. Ele é extremamente decisivo, extremamente identificado com a torcida do Flamengo, ele tem a cara genuinamente da torcida do Flamengo, grande parte da torcida do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, se identifica com o jeito de Bruno Henrique ser. Muitas vezes até uma certa inocência, mas é uma coisa extremamente espontânea. Bruno Henrique continuará no Flamengo. Ele vai desafiando o tempo. Ele tem hoje 34 anos. Quando foi renovado o contrato dele por 3 anos, muitos questionaram, vai renovar um contrato com um jogador que na época tinha 32 anos, que vem de uma lesão grave no joelho, ele ficou quase um ano parado, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo jogador, e aí é que está a diferença. Bruno Henrique, mesmo com essa lesão grave, mesmo ficando fora um bom tempo, ele voltou a produzir, ele voltou a decidir. Em muitos momentos ele foi importante na história do Flamengo. Então, na minha opinião, Bruno Henrique já está nessa galeria dos imortais rubro-negros que eu citei no início do vídeo. E ele vai ficando cada vez maior. Maior até do que Gabigol, que tem títulos, Libertadores, gols em finais de Libertadores, 13 conquistas, mas Bruno Henrique também foi fundamental em grandes conquistas do Flamengo, inclusive na Libertadores da América de 2019, tem um grande número de gols, assistências e tem uma identificação e um respeito pelo clube muito grande. E ele continuará. Tem mais 2 anos de contrato e pode se tornar ainda maior. Eu não tenho dúvida, Bruno Henrique é um dos maiores da história do Flamengo e está se tornando maior do que Gabigol. Concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, comente, compartilhe e ative sempre o sininho da notificação. BH é ou não é um dos maiores e maior até do que Gabi, hein? Que arrumou um monte de polêmica, confusão, muitas vezes até colocou em xeque a sua idolatria. Quero saber o que você pensa. Eu já disse o que eu acho. Manda ver aí. Valeu, galera! E até a próxima.